Fala galera, tudo bem? Então, projeto Tira Fôlego, Geografia para o Enem. Vamos lá para a questão 13. Essa questão é mais uma questão que a gente vai trabalhar conceitos já vistos, né? Juntando temas, assuntos, estudos que nós vimos em questões anteriores. Tá legal? Vamos lá, vamos começar aqui, vamos direto. Deixa eu só pegar meu marcador aqui para facilitar. Beleza, ó, as variações de temperatura, beleza, ao longo dos dias e noites, nas diferentes estações do ano, causam expansão e contração térmica nos materiais rochosos. O que tem que lembrar? Intemperismo físico, levando à fragmentação dos grãos minerais que serão transportados, né, pela ação erosiva. Além disso, os minerais com diferentes coeficientes de dilatação térmica comportam-se de forma diferenciada às variações de temperatura, o que provoca deslocamento relativo entre os cristais, rompendo a coesão inicial entre os grãos. Todos os processos que causam a desagregação das rochas, lembre-se do intemperismo, tá legal? Químico, físico e biológico. Nesse caso, o físico, com separação dos grãos minerais antes coesos com uma fragmentação, transformando a rocha inalterada em material descontínuo e friável, constitui o processo de... Repare que aqui nós temos importantes conceitos que nós trabalhamos, né, ao longo das aulas, com exceção de um, tá legal? Então, nosso gabarito aqui, intemperismo físico. Reparem que aqui a gente está falando diretamente da variação de temperatura, que leva à contração, expansão e, consequentemente, né, um processo de fragmentação desses materiais. Então, gente, a laterização, já foi cobrado no Enem, tá? É a concentração de ferro, né, e ou de alumínio, beleza? Levando a um solo carapacento, né, craquelado, enrijecido. Vamos entender. Vamos pegar, por exemplo, o Centro-Oeste como exemplo. Solo tropical é naturalmente ácido, né? Mas o que a gente vai perceber aí? Que o clima, né, aquele clima típico de verão chuvoso, inverno mais seco, vai gerando uma concentração desses elementos no solo. Então, durante as chuvas, nós temos depósitos, né, de minerais, nós temos depósitos de elementos. Durante, né, a estiagem, nós temos evaporação, né, e a concentração. Beleza? Agora, as atividades antrópicas, né, como, por exemplo, ligadas à agricultura empresarial, agronegócio na região, para compensarem, né, uma utilização intensiva, um desgaste excessivo do solo, eles introduzem alguns elementos que podem conter, inclusive, certo? Alumínio. Isso aumenta, né, a variação do pH do solo e você precisa ainda mais fazer a correção, né, desse solo com o cal virgem, né, com o processo de calagem. Então, um solo latérico é um solo que tem muita concentração de ferro, né, e alumínio. Então, você tem um processo de oxidação, tá? Troca uma ideia com o professor de química, que obviamente isso aqui envolve, né, processos químicos, que eu não tenho didática nem conhecimento para explicar para vocês. Então, tem a ver com o processo de oxidação do solo devido, né, à presença de ferro e ou alumínio, tá bom? Óxidos de ferro e de alumínio. Troca uma ideia com o professor. Lixiviação é o processo de lavagem do solo, né, pela ação horizontal e vertical da água da chuva. Formação de vossorocas ou bossorocas. Nós já vimos que são processos erosivos muito agressivos, né? Então nós falamos sobre erosão laminar, falamos sobre sulcos, falamos sobre ravinas e falamos sobre vossoroca. São processos erosivos dos mais moderados aos mais agressivos, né? São as ravinas, ou os vossorocas. E aqui nós temos o ravinamento, né, que é um processo que antecede, né, digamos assim, as vossorocas, ou não é que precisa chegar, né, a ravina não é um antecessor das vossorocas, mas é um processo, né, mais ameno do que o vossorocamento, tá? São processos mais moderados, né, de erosão do solo, beleza? Que, como eu falei para vocês, podem ser muito agravados pela ação antrópica. Às vezes você já tem um solo mais tendencioso, um solo mais arenoso, você tem uma cobertura vegetal que não protege tanto o solo, você tem uma caracterização climática mais favorável, né, ao processo erosivo, mas as atividades humanas atrapalham muito, tá certo? Então, fizemos aqui mais uma revisão mais
alguns pontos, né, de domínio de conceitos, beleza? Daqui a pouco nós voltamos.